Livro Tire a Morte da Sua Vida, capítulo 10, última parte. A morte de um homem de bem. Esta é uma passagem que todos depararemos. Pode durar muito tempo, é verdade, mas é o quadro que desejamos após cumpridos nossos deveres como encarnados, reduzindo nossos débitos a quase nada, quando, enfim, todos os nossos atos tiverem por prática a lei de Deus. Assim, Leon Denis retrata a morte de um homem de bem em seu livro Depois da Morte, capítulo A Hora Final. Pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo, a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta, a morte é a libertação, o fim das provas, os laços enfraquecidos que a ligam à matéria. Destacam-se docemente sua perturbação, não passa de leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. Que alegria é para aquele que se preparou, que procurou compreender como funcionam as leis divinas e as tenta colocar em prática. Aquele que caminhou pela terra, respeitando seus semelhantes, trabalhando dignamente, tendo consciência de seus deveres, certamente terá uma passagem tranquila, esperançosa, pois nada tem a temer, sente-se calmo, sereno e tranquilo. Acerca do outro lado, é como se antevisse seu futuro. Confia na providência divina que não o abandonará, lembrando-se do ensinamento do Mestre Jesus. Pedi e dai-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Conheci uma senhora e por uma questão de ética omitirei seu nome. Havia muito, estava debilitada, deitada sobre o leito, fazia meses, com uma doença terminal, que aos poucos ia consumindo toda a sua estrutura orgânica. Era notório seu sofrimento físico. Essa senhora trabalhara na causa dos pobres e dos aflitos, dedicando-se de corpo e alma ao trabalho que se comprometera a seguir. Portadora de uma índole irrepreensível, buscava aprender com Jesus a amar a vida e seu semelhante. Seus parentes, muito tristes, choravam, desesperavam-se e tentavam de todas as formas descobrir a cura para um caso sem cura, salvo se fosse assim da vontade de Deus. Certa feita, tentando consolar um ente querido, ela dizia: meu filho, não pense que tenho medo dela, da morte. Não diz nada para mim essa passagem. Deus tem me abençoado com o tempo em que estou acamada, fazendo-me acostumar com a ideia. Confio muito em Jesus. Sinto que Ele está à minha espera de braços abertos. Portanto, agradecemos a Ele pela paz e pela calma que me concede neste momento. E assim, tempos depois, descansou em paz, certamente conduzida a um local elevado e próprio para espíritos avançados como ela. A morte do homem de bem é tranquila, e a ele é reservado destino melhor no mundo dos espíritos, libertando-se dos vícios grosseiros, das imperfeições da alma, desprendendo-se do exercício.
do excessivo, desprendendo-se do excessivo apego aos bens materiais. O espírito livra-se das amarras que ainda o detêm na terra, liberando-o para experiências maiores da evolução. Passaremos à história do Dr. Demoury, morto em Albi, em Thann, França, em 25 de janeiro de 1865. O Dr. Demoury abraçara com ardor o espiritismo, no qual encontrou a chave dos mais graves problemas dos quais em vão pedira solução à ciência e a todas as filosofias. Homem de grande conhecimento, sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis. Assim ele narra sua entrada no mundo dos espíritos. A morte dera à minha alma este sono pesado que se chama letargia, mas o meu pensamento estava desperto. Sacudia esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte. Despertei e de um salto fiz a viagem. Quanto sou feliz! Não sou mais velho nem enfermo. Meu corpo não é senão um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, nos quais as rugas jamais pregueiam o rosto, cujos cabelos não branqueiam pela duração do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa com voo rápido o horizonte do nosso céu nebuloso. E eu admiro, eu contemplo, eu bendigo, eu amo e me inclino. Átomo, diante da grandeza da sabedoria, da ciência de nosso Criador, diante das maravilhas que me cercam. Estou feliz, estou na glória. Oh, quem poderá traduzir as esplêndidas belezas da terra, dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, o seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu Senhor, vou fazer-lhe um estudo. Virei depor junto a vós a homenagem de meus trabalhos de espírito, que vos dedico ao adiantamento até breve. Reportando-nos o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, Kardec dá-nos uma ideia precisa da morte. Depende do homem querer libertar-se dessa influência já em vida, tem seu livre-arbítrio e, consequentemente, a escolha entre fazer e não fazer. Quem ele dome suas paixões brutais, não tenha ódio, inveja, ciúme, nem orgulho. Os sofrimentos físicos que experimentou não deixarão nenhuma lembrança dolorosa. Não restará nenhuma impressão desagradável, porque afetou apenas o corpo e não o espírito. Ficará feliz por estar livre delas, e a calma de sua consciência o livrará de todo sofrimento moral. Portanto, a alma que trilhou sua caminhada corporal de forma reta, digna, que se esforçou para reduzir suas más tendências, ganha sim tranquilidade para libertar-se do corpo no momento da morte. Todos os fenômenos que envolvem a vida e a morte do corpo físico encontram sua origem no corpo perispiritual,
que é o organismo que conserva a individualidade, registrando nossas percepções ou sensações acerca da vida. Assim, fica claro que não é o simples fato de ser bom, justo e fraterno que torna o ser merecedor da alegria de entrar no mundo novo, mas sim a lei que regula a elevação do espírito. E nesse sentido, faz-se claro que o exercício dos atos relacionados anteriormente tem uma consequência de ordem prática na estrutura do ser, que é a de tornar as moléculas perispirituais mais sutis, mais límpidas, tornando o desligamento mais rápido, porque as moléculas perispirituais não vibram nos níveis das moléculas da matéria densa. Aquelas que se encontram atraídas por princípios afins de ordem superior, não necessitando continuar nas esferas em que se situam até então. Essa mudança de atitude mental e, por conseguinte, dos próprios atos cotidianos que começamos mesmo quando encarnados, propicia incursões em mundos superiores, e assim se torna mais fácil nos desprender da matéria mais densa. Observemos quanta tranquilidade pode haver nesses momentos, mostrando-nos que não existe mistério na morte, que a morte não existe e que nós, quando lutamos para eliminar nossas imperfeições, quando buscamos o caminho justo, já nos ajudamos por demais no momento da morte. Não é preciso ser santo, nem é isso que propomos, pois a angelitude vem noutro plano da vida. Propomos aqui a modificação dos pensamentos e das atitudes inferiores, pois é essa busca que nos aproxima de Jesus e de nossos mentores espirituais. Portanto, não há o que temer. É uma simples passagem, mais uma etapa na existência. E certamente tivemos momentos muito mais difíceis em outras épocas. A resignação, o equilíbrio e a tranquilidade são objetivos que todos devem almejar na vida, para que acompanhem o ser na realidade espiritual. Essa conduta de vida tem um papel preponderante no momento da morte, pois faz com que o espírito observe melhor os entes queridos que vêm recebê-lo e aproveite a paisagem e o campo fluídico que se revelam nesse momento. O mais importante nessa fase é a comunhão que existe com a consciência divina, pois sabemos que tudo depende da vontade de Deus. Conta-nos Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 11, A Vida no Além, a comunicação dada pelo espírito Charles Fritz. Senti que os laços pouco a pouco se desfaziam e que minha pessoa espiritual, meu eu, se ia soltando. Vi em redor de mim espíritos bons que me estavam esperando, e foi com eles que, por fim, me elevei da superfície da terra. Não sofri com essa desencarnação. Os meus primeiros passos foram os da criança que começam a andar. A luz espiritual, cheia de força e de vida, nascia em mim, porque a luz não vem dos outros, mas de nós. É um raio que dimana do
invólucro fluídico e que nos penetra por todo o ser. Quanto mais tiveres trabalhado em favor da verdade, do amor e da caridade, tanto mais intensa irá sendo a luz, até se tornar deslumbrante para aqueles que vos são inferiores. Pois bem, os meus primeiros passos foram vacilantes. Entretanto, a força foi me vindo e eu pedi a Deus auxílio e misericórdia. Depois de haver verificado a completa separação da minha individualidade, enfrentei afinal o trabalho que tinha de fazer. Vi o passando de minha última vida e lutei por levá-la com clareza das profundezas da memória. O passado acha-se no fluido do homem e, por conseguinte, do espírito. O perispírito é como o espelho de todas as suas ações, e sua alma, se foi má, sua vida. Contemplando com tristeza suas faltas inscritas, ao que parece, nas dobras do corpo perispiritual. Não tive dificuldade alguma em reconhecer minha vida tal qual ela fora. Verifiquei com evidência que eu não havia sido infalível. Quem pode gabar-se disso na terra? Devo, porém, dizer-nos que, depois de feito o exame, senti grande satisfação e felicidade com o que havia feito na terra. Lutei, trabalhei e sofri pela causa do Espiritismo. A luz que dele dimana, dei-a, juntamente com a esperança, a muitos irmãos da terra, por meio da palavra, dos meus estudos e obras. Por isso, torno a encontrar a luz. Sou feliz por ter trabalhado em reerguer a fé, os corações e a coragem. A todos, pois, recomendo a fé inabalável que eu tinha e que se vai aurir no Espiritismo. És um belo e profundo exemplo de um espírita que vem confirmar as palavras do Cristo redivivo, demonstradas de forma objetiva pelo Espiritismo. E para concluir este capítulo, repassaremos o emocionante caso de Fábio, que soube preparar-se e preparar a família para o desencarne, encarando o momento com naturalidade, tranquilizando os familiares, esposa e filhos, demonstrando que nada teme aquele que busca as fontes superiores da vida. Vejamos então que belo exemplo extraído do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filhinho mais velho. Sim, Carlindo, ninguém desaparece para sempre e é por isso que desejo aconselhá-los como pai que sou. Fez-lhe mais terno e continuou. Ante o interesse agudo dos meninos, creio que não me demorarei a partir. Para onde, papai? Atalhou o menor. Possivelmente seremos até mais felizes. Há muitos dias pretendo falar-lhes, como agora, para que fiquem certos de meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Disse que me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me aniquilou. Entretanto, previno a vocês de que isso não é verdade. Viveremos sempre
e amar-nos-emos uns aos outros cada vez mais. Diga-me, Carlindo, você acredita que o seu pai venha a desaparecer? Admite, porventura, que nosso amor e nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza e nada? Dominou-se o pequeno, a fim de parecer valente, e respondeu: eu acredito, como o Senhor, que a morte não existe. Quando eu partir, acentuou o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. Vai para 3 anos que instituímos nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. E vocês sabem hoje que o nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem de renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem, nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também a todos aqueles que foram assinalados por sua estima enobrecedora. Após diversas conversações que emocionam qualquer ser humano, por mais insensível que seja, presenteando-nos com uma verdadeira lição, comece então o trabalho de desligamento conforme segue abaixo. A sós, com o doente e a esposa que tentavam conciliar o sono, encetamos o serviço de libertação. Jerônimo aplicou no enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em uma complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu e, num átimo, o sangue fluiu-lhe à boca aos borbotões. Disse então à esposa: pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe, é justamente o fim. Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas, outro caso, com espantosa facilidade. Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatado o nó vital, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Está completamente livre, declarou meu orientador, satisfeito. Portanto, vimos como devemos encarar a morte. Alguém poderia perguntar: mas é muito difícil chegar a esse ponto? Não podemos dizer que seja fácil, é verdade. Mas Fábio não era um ser de outro mundo, apenas tentava trilhar no caminho do bem. E repetimos, essa tentativa o fez merecedor da ajuda que obteve no momento da morte.
Deixemos então Jesus falar a nossa consciência e procuremos ver a questão da morte de um ângulo racional, conhecendo o seu real significado. Resumo do livro. A morte do homem de bem, segundo Leon Denis, é pacífica, resignada, alegre mesmo. É a morte do justo, a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Os espíritos que provocam direta ou indiretamente a morte por meio do suicídio ou da ingestão continuada de drogas, bebidas alcoólicas, tabagismo e etc., enfrentam uma realidade muito diferente. A transição para o outro lado da vida é extremamente dramática e sofrida, carregando o espírito um corpo espiritual comprometido por excessos e desregramentos, que exigirão um longo e doloroso processo de depuração no corpo físico. Depois de um inevitável e sombrio estágio na espiritualidade, convivendo com seus afins. A prática do aborto e da eutanásia, morte provocada em pacientes que enfrentam estados terminais e de uma vida vegetativa, também enquadra o espírito nessa mesma condição dolorosa.